Olá, tudo bem? Deixa eu gravar um vídeo aqui pro meu canal no YouTube. Como vocês estão, gente? Pedi dinheiro emprestado pra vocês. Deixa eu ver aqui, né? Como é que eu me ajusto aqui? Ficou jóia assim? O tema do vídeo hoje é... O título do vídeo hoje o preço da liberdade. O preço da liberdade. Tem tempo que eu não gravo, mas é uma satisfação. Tava conversando com um amigo sobre o preço da liberdade. Um brode meu, vamos usar um versículo da Bíblia? Peça um versículo da Bíblia como tema. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8. Acho que é João 8, 30. João 8, 30, não me... Esse é o que é o versículo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou gravar um pouco baixo por causa do apartamento. Queria soltar o Google, mas é isso. Quem sabe uma hora. Tiradinho aí. Então eu tava conversando com um amigo dele estudar. E ele tava com medo de estudar, vê só. Mas eu tava refletindo nisso daí, né, cara? Peraí, eu vou colocar outra blusa. Nós temos espaço aqui na memória, hein, pra gravar 40 minutos. Falar antes, né, que assim, é uma satisfação tá gravando aqui, na moral. Muita gente aí, eu sou novo, mas tem pessoas que me conhecem de longas datas, que eu vou fazer 38 anos. 38 anos. Uma pena eu ter que gravar baixo, porque tá um silêncio aqui e tem apartamentos que estão... As pessoas não gostam que eu falo assim baixo pra dentro, mas... Tipo, você tá no escritório, você fica falando para outros escritórios do lado, né? Uma hora a gente grava no estúdio. Com fé em Deus. Então acho que eu vou gravar esses 40 minutos, vou falar muito, hein? Vou falar 40 minutos. Então eu tava dizendo para ele, assim, que tava dando mole, né, em viver parado da vida e tal, Aí depois eu tava refletindo isso, o que ele pensa, né, E a gente sabe, assim, que na história é mais ou menos um escravo se aventurar na liberdade, né? Como eu disse aí o título, né? O preço da liberdade. Às vezes a gente não entende muito o que é isso, liberdade, um valor americano, né? Eles falam muito, e até que essa expressão é de lá, né? O preço da liberdade. E é isso. Dá pra você entender direitinho nessa hora, né? Eu falei com ele para estudar. É mais ou menos falar com um escravo para
se aventurar na liberdade. Conversei com ele, eu converso bem pouco. É mais ou menos como libertar um cativo, você arruma um problema. Então, eu jogo bola, né? E toco minha vida, mas não é bom você... Parece que é lidar com a fortaleza do inferno. E o diabo, o Satanás, ele quer as pessoas presas, né? Ele quer as pessoas presas, só... que não sejam livres, né? Então, você enfrenta a fúria do mal nessa hora, né? Que quer as pessoas escravas, né? O Satanás e as pessoas e os que andam com ele, que é os outros escravos, né? É tem um orquestrado ali entre os dois. O diabo é que queima livrarias, né? Voltar o povo à ignorância, à escravidão, essa investida, né? E as sociedades, as civilizações devem aprender, porque se você não se liga, né? Quando vem a adversidade, você não entende o que está acontecendo, né? Fica perdido e apanha da vida, que é o exemplo de essa questão aí contrária ao ensino, à faculdade, né? Você fica sem saber como agir, você não está entendendo, fica parado na batalha. Essa é um grande desafio, uma grande aventura mesmo, a liberdade e a fé, sabe? Tipo assim, vamos usar aqui um exemplo, um exemplo de um grupo de escravos, né? Uma fazenda, né? Ou vamos dizer que o país todo. O colega me chamando aqui, mas eu vou tentar tirar aqui para poder dar mais atenção ao tema. É um pesar você ver um estilo de... uma situação, né? Dessa, né? Pessoas exploradas, né? Vamos dizer assim, uma fazenda de escravos, né? Você... Às vezes o cara tem lá as suas terras. Você toma tudo dele, o reduz a uma situação de escravo, sua família. E às vezes você vai abrir uma escola para ensinar essas pessoas. Além de você lutar com o diabo, você luta também com as pessoas que os exploram. Então eu falei com ele, por que você não estuda, né? Em casa eu tive essa reflexão, que é como falar com um escravo para se aventurar na liberdade. É tremendamente desafiador para ele, né? Tremendamente, sem... Ele pode fracassar, pode não conseguir, eu acho que é mais ou menos paralela à história de Israel, né? Que ficaram naquele deserto, só na hora da experiência que você pode entender a loucura que é, você se perder, né? Voltar, é muito angustiante. E além disso,
tem ainda a luta que é com os que os querem de escravos. Né? Como diz, eu não falei por mal, incentivando a pessoa a estudar. Tem muita gente que quer a manutenção da escravidão ainda no país, da colonização, ainda que nas suas outras formas. Eu vejo de um povo descrente, né? Para poder, né, dar o golpe, derruba um governo para voltar o povo à condição de escravidão. Se você não estiver preparado, porque uma investida dessa na América, contra os americanos nos Estados Unidos, falando baixo demais, gente, desculpa, deixa eu ver só uma questão, mas não existe isso não, mas que esteja dando certo aí. Deus abençoe, queira Deus. Falar aqui 1 hora e perder meu vídeo. Para reduzir as pessoas à escravidão, né? Às vezes tem pessoas em nosso meio que falam assim, essa história de liberdade é a história da carochinha, né? Iludiram vocês, né? Todo mundo voltar para a escravidão. É muito bom a gente refletir em outras histórias, né? Pra gente fazer a nossa. O drama que outros viveram, né? Porque o Senhor não quer a gente assim. Jogados lá embaixo, não. É bom a gente estudar um pouco a história, porque tem algumas coisas que a gente precisa compreender, pessoal, para a gente viver o nosso chamado, cumprir o nosso chamado, o propósito, né? Viver o propósito de Deus para a nossa vida, né? Viver o Evangelho, a sincronia com o propósito de Deus, o chamado, né? A vida de Deus no seu Filho, né? E uma delas, por exemplo, eu estava falando, o textual, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente, às vezes, não vê muita conexão com essa pregação em pleno século XXI. Parece conversa da carochinha, mas é uma coisa mesmo difícil de entender, né? Assim, será que tem mesmo verdade nessa mensagem? Né? É difícil mesmo de entender, nós que chegamos no... É muito escuro aqui. No século XXI. Será que tem verdade nessa... Eu já estudei muito, sabe? Eu ia falar uma coisa para vocês. Tem um pastor que ele fala assim, na igreja, o Senhor, ele dá mensagens muito estratégicas para o crescimento do seu povo. Meio que como pedra que ele coloca nessa construção. E no que a gente precisa aprender na caminhada espiritual, ficar bem atento, né? Tem alimentos que Deus oferece, nós temos que ter o discernimento, né? Por exemplo, Deus pode mandar uma mensagem importante para a igreja. Vamos dar um exemplo aqui, a carta do apóstolo Paulo. Você nisso aí, você tem que estar atento. Se você cochila,
E aí o que que faz? O Senhor dá a mensagem para a igreja, ele pediu, né, o próprio apóstolo fala em algumas cartas que ela fosse lida em outras igrejas. Você acha que isso se cumpriu cabalmente? Algumas coisas podem ter sido negligenciadas. Então, uma coisa importante, assim, na sua estrutura de corpo de Cristo, que ia te dar um subsídio, né, na sua caminhada espiritual, né? E quando isso é negligenciado, com certeza vai fazer falta. Se o Senhor que ofereceu, com certeza tem a sua importância. Então, por exemplo, na história, teve muitas vezes que as escrituras ela foi tirada. O evangelismo, a Igreja Católica criou um livro, um cânon, removeu as escrituras e o catequismo das pessoas não era feito com as escrituras, mas com um outro livro. Isso aconteceu por muitos anos, mais de muito tempo. O período mesmo que as escrituras eram proibidas foi de 1200 anos, né, do ano de 300 a 1500. Em 1500, né, que houve a liberdade religiosa, a liberação das escrituras, que, né, o pretexto, né, a justificativa é que era um livro complexo para o entendimento. Foi essa a justificativa para que se fizesse a restrição de acesso às escrituras. E a liberdade religiosa, ela significa o quê? Que todo o império era obrigatoriamente cristão, católico, apostólico romano. Deixar o ministério significava sua morte, né? E os cristãos, né, fizeram uma aliança formando a Igreja Uno. Um método um método nada ortodoxo, né, que eles usaram de unidade, né? Criaram a Igreja Uno e matou todos os que eram chamados de hereges, né, que discordavam e não vivia a vida toda do ritual religioso. Eram chamados de hereges e eram mortos. Era desse jeito as coisas, né? E durou esse longo período. No ano de 1500, né, com a Reforma Protestante, tanta gente já havia morrido, se protestou que não queria ir na igreja. Foi aí então que declarou a liberdade e mudou a forma de evangelismo, não essa forma coercitiva mais, né? Ninguém ia ser sancionado, né, perseguido por causa de convicção religiosa. Houve uma desintegração, que antes era Estado e igreja uma coisa só. Ali então houve a separação. Diante do Estado, você só respondia com as questões legais, independente de qual religião, raça você fosse, né? Você só respondia com as questões legais. E mudar de religião, ser da religião que você quisesse, se separou para não importar. Claro que não de forma tão absoluta assim, né? Relativamente, mas foi um significativo avanço, que o Estado ajudando a igreja no evangelismo, retalhando e até matando pessoas que deixassem de ir na igreja, né? Era assim, porque ter uma Bíblia, você já era denunciado, fosse flagrado com a posse de uma escritura, porque aquele livro, ele desafiava toda aquela construção, aquela estrutura religiosa. Eu acho, né, que era o grande medo e hipocrisia daqueles homens nesse pretexto de esconder, mas é porque ela denunciava o crime deles. Então eles se sentiam com tanto medo, né? E era essa resposta mais ou menos por aí. Era proibido ter umas escrituras, e quem fosse pego, né, com as escrituras era punido com a pena de morte. Aí em 1500 se declarou a proclamação
a liberdade religiosa, né? E aí nós já tínhamos um mundo cristão, né? Construído bem longe da verdade, não conheciam as escrituras, era um tipo de cristianismo muito imperial. E esse estabelecimento dessa situação, ela explica um pouco, assim, que às vezes você tem uma perspectiva de que as pessoas na história seguiram a Cristo e não deram nada. Mas por aí você pode entender claramente, nem escrituras eram abertas, né? Isso gerou então o que chamam de Idade das Trevas, né? Ficou conhecido esse período. E em 1500 a luz começou a resplandecer, né? As pessoas começaram a ter alguma experiência com a verdade e, na perspectiva de alguns, gradativamente a luz foi sendo recuperada, tem sido recuperada. Um retorno, né? Não uma vida religiosa longe do Senhor, ficar ali em procissão, bem distante da chamada em Cristo. A luz volta a resplandecer do que é o chamado no Senhor, andar com Deus, e o nome do Senhor tem sido verdadeiramente pregado. Pode-se dizer isso, que não era pregado naquela época, mas durante todo esse período um falso cristianismo era sendo estabelecido e as pessoas, né, mais e mais, na verdade, longe de Deus, né? Tanto é que tem um filme que mostra Martinho Lutero quando ele chega em Roma, né? A degradação, né? Que mostra ali, ele pensou que era uma santidade, era um centro de prostituição e toda forma de decadência. Parecia mais a casa era do inferno. O cristianismo que ele viu lá. No filme mostra isso, ele chega lá e fica horrorizado, escândalos explícitos mesmo da devassidão. A história da humanidade. Então esse falso evangelho sendo estabelecido de engano, né? Nesse período, né? Depois parece que o nome de Cristo, né? O nome do Senhor começa realmente a ser pregado depois disso aí, né? Se libera essa verdade. Eu acredito que nessa situação é que gerou o grande desafio, né? Que se explica um pouco de como chegamos até aqui. Né? Vamos dizer assim, por mais de 1000 anos o evangelho estava proibido, ainda que o cristianismo cresceu, né? De alguma forma, de outro modo, as pessoas foram tendo se tornando cristãs, né? Ainda que não para viver, né? Mais ou menos viver uma religião, né? Infelizmente essa que é a verdade, né? Esse período o cristianismo ficou conhecido como a religião da ignorância, não é isso? O povo mais ignorante da face da terra eram os cristãos. É isso que conseguiram fazer, removendo as escrituras. É difícil de entender como uma tragédia dessa acontece, né? Assim, como que um cristianismo pode chegar a um ponto de proibir umas escrituras? É uma loucura. Poxa, você está com Deus, como é que você faz uma coisa dessa, né? Um sacerdote chega a um ponto desse. Talvez um dia a gente pratique esses erros, Deus tenha nos livrar, né? Que não seja necessário para que a gente possa compreender. Eu acho que a gente deve temer a Deus e pegar com Ele, né? Para não resvalar nessas ribanceiras, né? Já li alguns livros nessa perspectiva, né? Desses riscos, né? De voltarmos a cometer esses erros, em vez de promover as escrituras, né? Serem as testemunhas, nós acabamos nos tornando um obstáculo, né? E isso então ele ajuda a entender por que
a gente não vê o cumprimento, né, da palavra. Por exemplo, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Você fala, eu vejo gente andando com Deus há tanto tempo e não dá nada. Contrasta com a pregação e você não consegue entender. Mas será mesmo andando com Deus? Né? Jesus, o Senhor, falava muito nos profetas sobre Israel, que não andava com ele, viviam em apostasia, o povo dele. Né? O entendimento enriquece muito. Né? Se você estuda, né, pode ser explicado, né, nessa perspectiva evidente, né, assim, que Israel não estava andando com Deus, né, o povo dele. A palavra é proclamada, né, agora, se outros não andam ou estão sendo hipócritas, né, é desafiador mesmo entender, e pode ser que por aí que se explica a palavra quando o Senhor diz assim, por vossa causa o meu nome é blasfemado no meio das pessoas. Talvez por isso aí, pela esse serviço mal feito, né, acaba as pessoas se escandalizando, né, por servirmos mal. Né? Então, isso explica um pouco, e o outro assunto que eu estava falando, que muitas vezes o Senhor lhe dá essa mensagem importante, como foi uma epístola do apóstolo Paulo, qualquer outro dos apóstolos, e a gente pode negligenciar em simplesmente não entregar. A gente pode rasgar e trazer um livro de idolatria. E se o povo é ingênuo e alguém faz essa maldade, né, vai refletir vai ter os seus efeitos, né, vai ter os seus consequências. Né? Então, se às vezes você nem percebe, né, uma provisão importante do Senhor, quando há essa negligência, você se perde. E você tem que estar muito atento a isso. Né? No reino, você tem que estar muito atento a esse tipo de servo negligente. Né? Às vezes ele está dentro do reino, mas ele está trabalhando contra o reino. Né? Ele está trabalhando para destruir a casa. Não é? Toda missão que ele dá, ele não executa. Né? E isso vai ter reflexo. Né? Claro, se deu a missão é porque ela se faz necessária ser cumprida, senão vai ter os efeitos do não cumprimento. Se for um socorro, a outra pessoa vai ter a necessidade, né? Se for um comunicado, a informação não vai ser entregue e você às vezes pode ter várias impressões. Esqueceu lá da, né? E por causa disso mudar a sua direção. Quando era para você fazer algo, devido a isso você acaba fazendo outro. E você precisa compreender bem. Às vezes você precipita, sem entender direito o que aconteceu e tirando conclusões, né? Conclusões, não sei, meu pai me abandonou, alguma coisa assim, e já enveredar por outro caminho, porque a vida é consequente, né? Então todos nós temos que ser responsáveis para que um processo, como diz, né, conjunto dê certo. Se nós se nesse meio a gente trabalhar, né, uma equipe, igual um jogo de futebol, você não passa a bola,
vai matar toda a equipe, né? Um tipo desse de pessoa é suficiente para comprometer a vitória, né? E, e muitas servos no reino pode ser negligente dessa forma, na verdade ser mal, até levando as pessoas para longe do Senhor, né? Você vacila em seguir uma pessoa dessa, que eu acho que eu usaria como exemplo o Aécio Neves, foi um grande erro, né? Ele se mostrou o que é, e quanto tempo ele enganou, e quanto tempo as pessoas seguiam. A gente deve refletir e aprender muito nisso aí. Agora, uma pessoa que não quer nada, que brinca com a vida, ela segue mesmo, procura outro louco, e fica assim, só seguindo loucos, né? E se tornando perigosa, participando de gangsters, né? De gangues, né? Assaltando casas, né? Então, isso, se você segue por esse caminho, claro que não é um caminho certo, né? E se você é essa pessoa, né, a sociedade tem que se ligar. Se é um grupo de assaltantes, né? Então eu vou concluir o meu vídeo com esses minutos restantes, falando um pouco então aí do preço da liberdade. O quão desafiador é, e eu não posso te dar garantia. Eu estava falando sobre estudar e vou fazer um paralelo, né, uma comparação com um escravo, né, como falar com ele, é o preço da liberdade mesmo. E eu não posso te garantir, né? É muito complicado mesmo. Eu acredito que ninguém nasceu para ser escravo, tem os riscos, né? Se você é trabalhador, né, eu converso no que eu posso, né? Você está na sua caminhada, né? Se eu puder falar alguma coisa, na minha experiência, agora a garantia, né, você vai falar assim, eu vou desistir e voltar para trás. Pode ser que você esteja certo, né? Eu não sei, eu não sei de nada. Vai que eu falo com você, não faz isso. Aí lá na frente você se arrebenta, aí você volta. Em Fábio. Agora, os que estão caminhando no que eu posso ajudar, assim, eu seria até mal, né? Não dar um toque, não dar alguma... né? Como na faculdade, você está no 8º período, a pessoa está no 2º, né? A gente pode, no que puder, acrescentar. Agora, a pessoa fala em desistir, que é desafiador e tal. Cada caso é um caso e você pode estar certo, é muito complicado aí. Então, eu não sei, eu estou jogando bola, estou na frente, o cara falando em sair de campo, vai ver, não é realmente, a coisa não é para ele, a área dele é outra, né? É muito complicado, eu não sei mesmo, né? Eu tenho que focar no meu, se eu estou no serviço e for... eu trabalho e eu não sei mesmo, é uma aventura mais ou menos como a do espermatozoides. Não é todos que vão vingar, eu não sei. É algo extremamente dramático, a gente está aí no futebol jogando bola, a adversidade vem para cima de mim também, né? Eu acredito muito em Deus, né, assim, que não é desejo dele a escravidão, uma condição de escravidão, mesmo que a liberdade seja difícil, o preço da liberdade, né? Eu sempre oro a Deus diante dos desafios, né?
sempre oro a Deus. Eu vejo que os meus amigos enlouquecem muito fácil, jogam tudo pra cima e saem como loucos, né? É, eu não, eu oro diante do Senhor, converso. É, se Ele tem uma vida para mim, procuro conhecer, trilhar com Ele para poder vingar esse propósito, esse chamado, essa realização que vai glorificar o nome dele, né? Procuro ter essa fé e esse diálogo, né? A nossa história é muito paralela à de Israel, naquele desafio de voltar para o Egito, incrivelmente. Bom, é isso, né, gente? Obrigado. Um grande abraço. Hoje são 13 de novembro, vamos chegar ao final do ano, graças a Deus. Novembro, dezembro, janeiro, né? Que Deus nos deu um ano novo aí, né? De felicidade. Eu acredito demais no Senhor, né? E busco conhecer, né? Assim, acreditar no Senhor, buscar conhecer a vida de Deus pra gente. Sou otimista, sou assim, a gente jogando bola, né, a gente tocando a vida, tem que acreditar em Deus, cara. Incrivelmente, como são altas muitas vezes as ondas, né, que se levantam. Às vezes tem um time mais fácil que a gente encara, uns adversários mais, outros difícil, né? Então eu não encaro assim, a gente vai ter um ano de adversidade com medo, né? A gente jogando bola, eu não sei, digamos, fazer uma comparação com outra coisa que com o vôlei, né? Eu não entro em quadra louco assim, morrendo de medo. Então é isso, a gente vai ter um ano de grandes desafios. Eu não sei de nada, cara. Eu tô em campo jogando bola, né? As pessoas são muito dessa conversa. Eu vou sair de campo, eu vou parar de trabalhar, eu vou embora, tô louco, não sei o que, eu vou deixar de estudar, né? Eu tô lá no meu serviço, disciplinadamente, todos os dias, né? São pessoas que não conhecem Deus, então fica assim, louca demais, né? É triste para essas pessoas, porque às vezes você tem sua loja, bate uma loucura dessa na sua cabeça, você fecha tudo, você nunca constrói nada, né? Eu converso muito com meus amigos, estou lá vendendo, né? Não pode qualquer ventinho soprar e você né, jogar tudo para cima, cara. Deus que te ajude isso aí a trabalhar, não pode fugir da luta. Incrivelmente parece que é mesmo essa que é a vitória, né? A gente vê os americanos como que eles encaram, né? E não tem outro jeito. Então a gente deve aprender isso, senão a gente nunca fica de pé. 39, então o meu espaço é 40 minutos e 31 segundos de memória. Acabou, é isso, né? É um grande prazer e satisfação conversar aí com vocês, né? Esse tema, o preço da liberdade, né? Eu não sei como a gente vai estar trabalhando, mas devemos estar considerando muito, né? Um valor na minha vida, né? E eu sigo trabalhando, vejo as pessoas falando muito sair de campo, loucos, cara, Deus que te ajude nisso daí. Né, cada alma tem o seu
particularidades, eu não sei né, de cada um. Né? Isso envolve muita fé. Né? Não ficar falando em escravidão, voltar para a escravidão, mas acreditar em Deus, pegar com Ele, buscar conhecer o seu propósito, né? A sua realização, porque Deus, Ele quer vitória pra gente. Não perca essa fé. 40. Vamos usar todos 40 minutos e 31 segundos. Show, hein, gente? Obrigado. 28, 29.